Tem como assistir o Big Bang pela TV? Tem como assistir os dinossauros que estavam aqui antes de nós? Olha, tem sim. Sabia que eu, tu, os planetas, as galáxias, os nossos bichinhos de estimação são apenas 5% do que a gente conhece do universo, do que a gente consegue ter noção do que é? E que o resto dos outros 95% são ainda coisas difíceis de compreender. O universo é imenso, incrível e ainda muito misterioso. Meu nome é Nicole e vou tentar te ajudar a entender um pouco mais sobre esse nosso universo. E por isso eu vim contar um top 5 curiosidades de astronomia que talvez tu ainda não sabia. Primeira curiosidade sobre o universo. Como assim eu consigo assistir o Big Bang pela TV? Tá, calma lá. Pra gente conseguir entender certinho como é que isso é possível, vamos primeiro falar da radiação cósmica de fundo, quando o universo foi criado lá pelo Big Bang há 13,8 bilhões de anos. Vamos falar resumidamente da radiação cósmica de fundo, porque dá pra fazer um vídeo inteiro só sobre ela, de tão louco que é. Basicamente, essa radiação cósmica de fundo em micro-ondas é como se fosse pra gente um fóssil do Big Bang, que veio de uma época quando o universo tinha apenas 380 mil anos, ou seja, 380 mil anos depois do Big Bang. E essa radiação eletromagnética que preenche o nosso universo inteiro provoca um ruído de 1% assim nos nossos aparelhos, aqueles antigos, sabe, tipo rádio e TV analógicas, que a gente conseguia ouvir chiados, que entre outros sons, né, claro, dá pra ouvir os ecos do Big Bang. Só lembrando que os sons são ondas mecânicas que não se propagam no espaço, tá? Com espaço eu quero dizer o vácuo, né? O vazio. Então é por ondas eletromagnéticas que a gente observa o universo, que daí até dá pra converter pra faixas que dê pra ouvir, etc. Segunda curiosidade sobre o nosso universo. Sabia que tem um fenômeno que em 10 segundos solta mais energia do que o Sol vai soltar na vida toda dele? E esse fenômeno se chama explosões de raios gama. Antes de falar sobre elas, por acaso tu não saiba, né, o que é raios gama? Tá vendo essa faixa embaixo de mim? Esse é o espectro eletromagnético que reúne todas as frequências de ondas que a gente conhece. Quanto mais para a esquerda, menor a frequência, e quanto mais para a direita, maior a frequência. E esse meinho colorido, esse arco-íris, é o que a gente consegue ver a olho nu. Então todas as cores, pinturas e paisagens que a gente já viu é só essa parcelinha pequena aí desse espectro. Em outro vídeo eu falo mais sobre o espectro, porque é uma parte que eu adoro da física, mas nesse vídeo vamos focar nos raios gama, que é uma radiação eletromagnética de alta frequência e totalmente nociva para a nossa saúde. Então com isso, como vocês podem imaginar, essas explosões de raios gama é um dos eventos mais brilhantes e energéticos que a gente conhece no universo, podendo durar de milissegundos até algumas horas. São centenas de vezes mais brilhantes do que supernovas típicas e 1 milhão de trilhões mais brilhoso do que o Sol. Acredita-se que essa radiação intensa liberada dessas explosões de raios gama seja de uma supernova ou hipernova, quando uma estrela de alta massa implode para formar uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Terceira curiosidade sobre o cosmos. A gente é bem acostumado a pensar que vermelho significa coisas quentes e azul significa coisas frias. Até que faz sentido, porque tudo na nossa vida remete para isso, né? Gelo, azulado, fogo, vermelho, laranja. Então até que faz sentido a gente pensar isso. Mas na astronomia não é assim. Tinha que ser. Por exemplo, as estrelas remetem as suas cores de acordo com a temperatura da atmosfera delas. Quanto mais azulada a estrela, mais quente, e quanto mais avermelhada, mais fria. Como na astronomia tudo é extremo, com frio eu tô querendo dizer cerca de 2000 kelvins a 3000 kelvins, e estrelinhas azuis, as mais quentes, de 20.000 kelvins para mais. E nessa história de vermelho, azul, quente e frio, o Sol é uma estrela amarela intermediária com cerca de 6.000 kelvins. A cor dessa estrela vai ser determinada pela parte do espectro visível dela que mais contribui para a luminosidade total dessa estrela. Isso acontece porque o comprimento de onda do azul é menor do que o do vermelho. Então, conforme a temperatura vai aumentando, a cor vai tendendo a ir do vermelho para o azul. Quando a gente olha para o céu noturno, até parece que todas as estrelas são brancas, mas se a gente parar e prestar atenção, dá para notar que umas são um pouquinho mais alaranjadas e umas mais azuladas. Lembrando que, como eu estou resumindo todas essas curiosidades, se tu quer saber sobre alguma em específica, eu vou deixar sempre na descrição, tá, o link para te conseguir ler um pouquinho mais, né, sobre isso, não ficar só com essa base do que eu tô falando.
Quarta curiosidade sobre o espaço. Sabiam que se alienígenas que moram a mais de 65 milhões de anos-luz daqui da Terra tivessem um super telescópio e apontassem ele para cá, eles iriam estar vendo dinossauros? Sim, dinossauros, e não a gente. Sorte é deles. Nicole, que história é aquela que tu falou que se os alienígenas pegar um telescópio agora e mirar pra cá vai ter dinossauro e cadê a gente? Ai, 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 ai. É uma história muito louca que na verdade poderia sim ser verdade, mas vamos com calma. Como muitos de vocês já devem saber, a luz não tem uma velocidade infinita, ela tem um número finito de velocidade, que aproximando, ela percorre cerca de 300 mil quilômetros em um segundo, no vácuo. Para nós humanos que nem conseguimos notar se é infinito ou se é 300 mil quilômetros, não faz diferença, mas para o universo, que é gigante, faz sim bastante diferença isso. Isso é importante porque significa que a luz que a gente enxerga, contando comigo e contigo, não chega instantaneamente nos nossos olhos, ela leva um tempinho. Um tempinho que a gente praticamente não nota, mas que o universo nota sim. Por isso que muitas pessoas, com razão, falam que quando a gente olha para cima, para as estrelas, a gente está olhando para o passado. Por isso, no nosso universo, quanto mais longe um objeto, mais tempo demora para a luz dele chegar até a gente. Por exemplo, um objeto a 300 mil quilômetros de distância levaria um segundo, a 600 mil quilômetros, 2 segundos, e assim por diante. A luz da nossa Lua, por exemplo, demorou 1 segundo para chegar até a gente, então quando a gente olha para a Lua, ela está 1 segundo no passado. Já a luz do Sol demora uns 8 minutos, e assim por diante, quanto mais longe, mais demora. Por isso a gente mede a distância das estrelas em anos-luz. É uma medida de distância e não de tempo. Sempre lembrem disso, porque por ser anos-luz, até parece uma medida de tempo, mas é de distância. Então, anos-luz é a medida de distância que a luz consegue percorrer durante um ano no vácuo, que é aproximadamente 9,46 trilhões de quilômetros. Em um ano. Um último exemplo, só para essa ideia ficar mais clara na tua cabeça. Por exemplo, a estrela mais próxima da gente, a Próxima Centauri, fica a cerca de 4,2 anos-luz de distância da gente. Então, na velocidade da luz no espaço, a luz demora mais de 4 anos para ir daqui até lá. Então, se a gente olhar para ela, a gente está vendo ela há 4 anos no passado. Tá, e por que tu falou isso tudo e não falou logo dos alienígenas, que é o que eu quero saber? Porque essa historinha dos alienígenas olharem para cá e verem dinossauros tem tudo a ver com a velocidade da luz. Lembra que eu falei que quanto mais longe, mais no passado a gente está olhando? Então, supondo apenas que existam alienígenas a 65 milhões de anos-luz para mais, eles tivessem um super telescópio que só de apontar eles conseguem ver certinho o que está aqui na Terra, eles estariam olhando a Terra há 65 milhões de anos atrás. E quem é que estava aqui? Os dinossauros. Parece ser uma ideia bem bizarra pra gente de eles estarem olhando pra cá e tá vendo dinossauro, quando a gente sabe que a gente tá aqui, né, os dinossauros. Então, se isso acontece no universo todo, por que na Terra não seria assim? Lembrando, se tu quiser saber mais ou entender mais, sempre vou fazer mais vídeo aqui do que tu pedir, e também na descrição tem alguns assuntos sobre isso. Quinta e última curiosidade sobre o nosso universo. A ciência já evoluiu tanto e a gente já sabe tanta coisa sobre o universo, só que isso tudo não é mais de só 5% do que a gente conhece de verdade do universo. Juntando o modelo teórico da composição do nosso universo com observações cosmológicas, a gente sabe que cerca de 68% dele é energia escura, 27% matéria escura e só os outros 5% matéria normal com a qual a gente está acostumado. Então tudo que tu consegue ver, todo mundo que tu ama e que tu odeia, faz parte só desses 5% do universo que a gente consegue saber o que é. Tá, mas então o que é o resto dos outros 95% do universo, a matéria e a energia escura? Sei lá. A matéria e a energia escura ainda são coisas que estão tentando ser totalmente compreendidas pelos cientistas. Na verdade, a gente tem mais certeza do que essas coisas não são do que o que elas são. O escuro no nome delas significa que a gente não consegue ver elas diretamente, não é como planetas ou estrelas. Vai ter vídeo só sobre a matéria escura e a energia escura, porque é algo muito legal de ser explorado. E não esquece de contar pra mim qual foi a tua curiosidade preferida dessas 5 curiosidades sobre o nosso universo. Esse vídeo é antiguinho, eu gravei ele antes de começar o meu canal, então eu tava até ainda na minha outra casa. E é isso, espero que tenham gostado e obrigada por assistir esse vídeo. Tchau!